Nesse vídeo você vai aprender a importância de se conhecer as tabelas. Aquelas tabelas meio chatas que você vê aí de conjugação verbal. Mas você vai ver o quanto é importante e alguns detalhes relacionados a como são formatadas essas tabelas. Fique comigo. Como funcionam as tabelas de verbos e por que é importante demais a gente prestar atenção naquilo? Porque aquilo ali vai ser a baliza, vai ser o que vai te ajudar, não só no aprendizado da língua portuguesa, que vai servir para que você escreva bem, para que você interprete melhor, como também assim que você precisar, você necessitar estudar uma língua estrangeira, tá? Então, como eu estou falando, a questão da tabela dos verbos é importante para que a partir delas você consiga ter uma autonomia de leitura, de escrita e uma autonomia de conseguir aprender qualquer idioma estrangeiro, porque todos os idiomas estrangeiros a gente estuda a partir da tabela de verbo. Então, para você estudar qualquer língua que seja, japonês, português, qualquer uma que seja, você sempre vai ter que ter o apoio dessas tabelinhas, porque essas tabelinhas foram feitas, pensadas para facilitar, por mais que às vezes a gente ache que ela está atrapalhando, mas elas foram feitas para ajudar, por mais estranho que isso possa parecer. Então vamos lá na tabelinha, galera. Então, os verbos são estudados em tabela porque essa forma facilita a classificação e ajuda no momento de conjugar. A tabela é uma ferramenta que vai nos servir tanto em língua portuguesa quanto em outras, e principalmente quando a gente avança na língua portuguesa para escrever de maneira melhor, né? Quando você começa a escrever de maneira mais culta, você precisa conjugar os tempos de modo correto e os modos corretos também, porque senão quando você chegar lá para fazer uma prova, por exemplo, uma prova que valha se você vai entrar dentro de uma escola melhor, ou se você vai ir para uma faculdade, etc., ou se você vai conseguir um emprego às vezes, essa prova lá que você vai fazer vai ser julgada se você escreveu direito. E para escrever direito você precisa ser capaz de conseguir fazer isso a partir da conjugação verbal, tá? Então as tabelinhas estão aí para isso. Bom, então a primeira tabelinha que eu peguei aqui não é uma tabelinha em português, tá? É uma tabelinha em francês, para que eu mostre para vocês o que eu estou falando, que eu ilustre de que é real o que eu estou dizendo. Que você, quando vai estudar um outro idioma, você necessariamente vai acabar esbarrando numa tabelinha. Essa tabelinha que é do Le passé composé de quelques verbes, que é o passado próximo de qualquer verbo em francês. E aí, observe, galera, que é praticamente a mesma, a estrutura é a mesma daquela tabela que a gente fez em português, que a gente tem feito em português, tá? E aqui ele vai dizer avec l'auxiliaire avoir, né, que com auxiliar é ter. E aí eu vou fazer para vocês uma pergunta. Eu acredito que vocês não sabem francês, creio eu, mas se eu perguntar para vocês, como é que qual dessas, vamos pegar essa tabela aqui, ó, do verbo être, que é o verbo ser em francês. Qual dessas aqui, a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta ou sexta, qual dessas daqui, dessas linhas aqui, é o eu em francês? Qual que vocês acham? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta ou sexta? Só essa coluna aqui do verbo être, que é o verbo ser. Só nessa coluna aqui. Então nós temos a primeira linha, essa daqui, segunda linha, terceira linha, quarta linha, quinta linha e sexta linha. Qual dessas linhas aqui, de 1 a 6, é o eu, o pronome eu, em francês? Está conjugado em qual dessas aqui? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta ou sexta? Como é que é em português? Não começa pelo eu? Vocês lembram que começa pelo eu? Isso. É o J aqui, ó, só o J. Em francês é o G, seria G, né? Que GT, eu fui. E qual que é o tu? Aqui é fácil que tá escrito, né? Tá escrito. Mas em qual linha, então, que vai estar o ele e o ela? Em qual linha? Primeira, segunda, terceira, quarta, ou quinta ou sexta? Mas lembra lá como é que é em português? Deixa eu colocar em português para vocês verem aqui, ó. Essa aqui é a tabelinha do português, ó. Tabelinha, deixa eu aumentar aqui para vocês conseguirem enxergar melhor. Acho que não aumenta mais que isso, não. Então nós temos, ó, esse amo aqui é o eu, não é? Eu, tu, ele. Nós, vós, eles. Como é que vai ser lá no francês? Ó, ou em qualquer outra língua que vocês forem estudar, praticamente. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então a ordem vai ser a mesma. Por que vai ser a mesma? Lembra que eu falei que a gente estava comentando, que eu disse que você tem primeira pessoa, e a primeira pessoa é a pessoa mais importante. Quem que é a primeira pessoa? A pessoa mais importante que existe, porque sem ela não tem opinião, porque você está morto. É o eu. Eu. Então, je aqui. A segunda pessoa é a pessoa com a qual você fala, a pessoa que está diretamente conversando com você. Aí essa pessoa vai ser o tu.
que é o segundo aqui. A terceira pessoa é o assunto, é de quem a gente fala. Então vai ser ele e vai ser ela. E aí o você se conjuga como terceira, mas ele é segunda. Aí, ó, essas três primeiras aqui vão ser o singular, tá? Isso em português também, ó. 1, 2, 3 aqui, ó. Essas três primeiras são singular. Olha que aqui embaixo já virou plural, ó. Amamos, amais e amam. Já virou plural. Vai ser a mesma coisa aqui em cima, ó. Nos amons, né? Nós amamos, nos avons, a gente tem, vous avez e ils ont. Então você vai ter aqui, ó, nós, vocês, eles e elas. Que é nada mais, nada menos do que a repetição do de cima, só que no plural. Então note que a sequência de estrutura da tabela, ela não vai ser modificada. Por isso que a gente estuda com tanto afinco, porque você aprendendo isso aqui, você não vai ter dificuldade nenhuma em aplicar quando você for estudar outra língua. Que a ideia é justamente que você consiga não só em português, como em outra língua também. E aí agora eu peguei uma mais completinha, mostrando a comparação com o português. Ó. Então nós temos aqui o verbo beber, temos aqui o verbo beber, que em alemão vai ser trinken. Então a gente tem lá beber em português aqui embaixo, to drink aqui em inglês e trinken aqui em alemão. O que acontece? Ó, olha que a estrutura é a mesma. Vamos pegar o português no meio aqui, ó. Bebo, eu bebo. I drink, ich trinken. Então vai ser a mesma estrutura. Você começa com eu, depois é você, depois é ela e ele e você. Aqui é o tu, né? E aqui é ela, ele e você. Depois é o nós, depois é o vós e depois é o eles e elas. Mesmíssima coisa do inglês que é o que vocês estudam lá, ó. É que seria lá o eu, você, ela, ele, o inglês tem especificidade do neutro, né? Nós, vocês e eles. Então, note que não interessa se você está estudando francês, se você está estudando português ou se você está estudando alemão. A estrutura que vão colocar para vocês na tabela é basicamente a mesma estrutura. E aí você tem que saber símbolos, ó. Esse aqui acho que é esse símbolo que eu acho que é da matemática, ó, que quer dizer não tem. Esse símbolo aqui no bebe, ó. Por quê? Que quer dizer que você não coloca nada, você deixa do jeito que tá. Que é no inglês, ó. Por isso que o inglês é facilmente colocado como língua mundial, ó. Lembra que a gente falou lá que por mais que a China cresça, a China jamais vai impor a língua dela no mundo inteiro porque é muito difícil. Então não adianta lá o Xi Jinping e a galera lá querer impor a língua deles, porque não vai colar, não vai colar. É muito difícil e o inglês é fácil demais, então o inglês com certeza vai ser por muito tempo aí a língua mundial, mesmo se os Estados Unidos deixarem de ser o maior país do mundo. Porque observa no inglês aqui, ó. Você tem essa tabela de conjugação do inglês, vocês lembram lá do inglês que você só muda essa terceira pessoa aqui. Agora olha em português, você vai mudar 1, 2, 3, 4, 5. De 6 verbos você muda 5. Tudo bem que o ele e o ela você simplesmente tira o R daqui, né? Mas você alterou 5. No inglês você alterou só 1. Olha no alemão também, ó. Você altera 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você altera todos. No entanto, aqui se você pegar o ir e o er, usam a mesma terminação. Acaba que dá uma ajuda, né? Mas é uma coisa a mais para pensar. Então, se você for fazer comércio, por exemplo, você vai vender alguma coisa para outros países, não é produtivo você ter uma língua como o português, que é mais difícil, ou você ter uma língua como o alemão, que é mais difícil. Faz muito mais sentido você ter uma língua igual o inglês, que é uma língua muito mais fácil. Então, assim, você pega um alemão e um brasileiro, para eles se comunicar é mais difícil do que se você tiver, do que um ter que aprender português e o outro ter que aprender alemão. É melhor que os dois aprendam inglês, então, porque o inglês é mais simples. Então, a questão é mostrar para vocês que a tabela, ela é repetitiva, não só em português, ela é útil e necessária em outras línguas também. Então, você consegue, dentro das outras línguas, utilizar o mesmo conhecimento que você tem na tabela em português, porque acaba que é basicamente a mesma coisa, tá? E aí até outra coisa aqui em cima, ó. A gente pega o verbo beber, né? Termina com ar, ir. Em alemão você vai ver que ele vai terminar com en. Em inglês você coloca o to aqui na frente, ó. Então é a mesma coisa. Quando você pega aqui em cima, você vê que essa daqui é a forma neutra do verbo, vamos dizer assim. É a forma do verbo antes de você conjugar o verbo, que a gente chama de infinitivo.
Então, é a forma conjugada antes de ser conjugada. A estrutura é a mesma, tá? Então, isso aqui é internacional. Se você comprar um livro lá na Alemanha, ensinando a falar inglês, ele vai usar a mesma estrutura de tabela, porque isso facilita. Se você tiver um jeito igual para todo mundo, fica mais fácil de estudar, tá? Então, só para justificar aí que a gente não está fazendo à toa. Com relação à questão dos verbos, né? Estão lembrando aí que o verbo nada mais é do que um elemento capaz de expressar estado, ação, fenômeno da natureza. E a especificidade do verbo é que ele tem a capacidade de apresentar tempo, ou seja, ele pode apresentar presente, passado e futuro na mesma palavra. Então não pode dizer assim, o hoje então é um verbo, né? Porque você pode ter hoje, você pode ter ontem, você pode ter amanhã. Não, isso não é um verbo. Sexta. Sexta então é um verbo, né? Porque você pode ter sexta, você pode ter sábado, você pode ter domingo. Não, sexta não é um verbo. Mas sextou é um verbo. Porque sextou está sendo conjugado dessa forma aqui, ó. Você pegou o finalzinho da palavra e deu para ela o sentido de passado. Então, sexta, de sexta-feira, não é verbo. Mas se você falar sextou, ou se você disser sextaremos, aí você já deu para o verbo uma característica, você já deu para a palavra uma característica de verbo. Você transformou a palavra sexta num verbo. Porque aí, nesse caso, ela já vai estar expressando presente, passado e futuro, tá? Eu vi no chat aqui agora, conjunto vazio, é símbolo de vazio. Obrigado, Fernanda, porque é exatamente isso mesmo que eu tinha pensado. Então a gente tem aqui, ó, cadê aqui, ó? Então a gente tem aqui, ó, a questão do seguinte: os verbos vão ser expressos basicamente por essas três ideias, que é uma ideia de tempo, que ela vai ser presente, passado e futuro, mas ela tem também outro ponto, que é além do tempo, é o modo, ou seja, é o jeito do verbo. Então, além do verbo ter um tempo, ele também tem um jeito. E qual que é o jeito? Ele pode ser indicativo, que é um jeito da certeza. Ele pode ser imperativo, que é um jeito da ordem. Ou ele pode ser subjuntivo, que é um jeito da possibilidade, tá? E aí, quando você for pegar a sua tabelinha lá, a tabelinha primeiro vai dizer se o verbo é regular ou se ele é irregular, porque aí você precisa disso para saber a conjugação, tá? Porque se você for procurar aqui uma conjugação de verbo irregular na tabela do regular, simplesmente não vai dar certo. Simplesmente não vai dar certo porque você não vai encontrar aqui. Então, se você pegar lá, por exemplo, o verbo ser e você tentar conjugar ele usando essa conjugação do verbo regular, ela jamais vai funcionar. Porque o verbo ser é um verbo irregular. E essa tabela serve para os verbos regulares. Então entenderam que você precisa saber se o verbo é regular ou se o verbo é irregular, porque você vai procurar na tabela de acordo com isso. Outra coisa, por mais que vocês estudarem na vida, vocês dificilmente vão decorar essas tabelas todas. Até eu tenho alguns verbos, como por exemplo o verbo aqui no vós, que eu não sei. Se eu precisar conjugar, eu tenho que vir na tabela para conjugar, porque realmente é muito difícil. E é difícil também porque, vamos pegar de exemplo aqui essa primeira conjugação, essa daqui que eu estou mostrando. Primeira conjugação, amo, amas, ama, amamos, amais e ama. Isso aqui é a conjugação verdadeira. Mas se você for colocar isso aqui na fala, a gente come isso tudo. A gente vai conjugar assim, eu amo, ele ama, a gente ama e exama. Vocês já perceberam que a gente fala assim? Então, a gente não conjuga. A gente já comeu nós, não existe nós mais na fala. A gente quase sempre usa o agente. E uma das razões pelas quais a gente substituiu o nós pelo agente é porque se a gente falasse nós, a conjugação do nós é essa daqui. Amamos, amávamos, blá blá blá. A conjugação do agente ela é igual à conjugação do ele. Então fica mais fácil. Então, na conjugação da vida real, do português coloquial que a gente conversa, em vez de ser o português que a gente estuda, as pessoas simplesmente usam só duas conjugações, que é o eu, que no caso seria amo, e ama, que seria a conjugação da terceira pessoa, que seria eu amo, você ama, ela ama, eles amam e a gente ama. Acabou, não tem mais nada, não tem mais nada. Então você só conjugaria duas coisas, enquanto que na vida real você precisa conjugar muito mais do que duas coisas. Você precisa conjugar 6 coisas. Você precisa conjugar 6 finaizinhos aqui, ó. O que faz com que o estudo do verbo seja um estudo necessário, portanto difícil, né?
Então, beleza, você foi aqui, pegou os verbos regulares e o modo, que no caso aqui é o modo indicativo. E aí você vai vir aqui, você vai ter o presente, pretérito, que o pretérito é a mesma coisa que o passado. Já está na hora de vocês começarem a entender que as coisas são a mesma coisa aqui. Quando eu falar passado e quando eu falar pretérito, eu estou falando da mesma coisa. É a mesma coisa, só muda a palavra, mas é a mesma coisa, tá? E aí vamos ter futuro, né? Que são os 3 tempos que eu falei, presente, passado e futuro. Pode ser que exista algum outro tempo, mas a gente não conhece, a gente conhece só esse, tá? E aí nós vamos ter primeira conjugação, que no caso do português são os verbos que terminam em ar. Segunda conjugação, que são os verbos que terminam em er. E terceira conjugação, os verbos que terminam em ir. Lembrando que esse critério de primeira, segunda e terceira é um critério de quantidade. Em outras palavras, quando eu digo que o ar é a primeira conjugação, é porque o ar tem mais verbos do que o er, que é a segunda conjugação. Então, é uma escala quantitativa você partir do ar, er, ir, tá? Você tem mais desses do que os outros. E aí nós vamos ter, ó, aí, quando a gente chegar bem na tabelinha aqui, eles já vão ser bem específicos, ó. Presente do indicativo. O que quer dizer que é algo que está acontecendo agora e que é uma certeza, né? Eu amo. Tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais e eles amam. Vamos lembrar que quando bater uma coisa dessas, você não pode dizer assim, eu falei que ele ama, mas será? Não, aqui não cabe isso. Porque quando diz que o modo é indicativo e que é uma certeza, a gente não está falando especificamente do mundo real. Pode ser que a pessoa diga que ama, mas na verdade ela não ama. Beleza, normal, é possível. Mas dentro do verbo, se te falar assim, isso expressa uma certeza, você vai dizer sim, é uma certeza, tá? Porque se não for uma certeza, nós vamos considerar como um subjuntivo, tá? Que aí o subjuntivo, ele vai dizer que você não está sendo certo do que você está falando, que aí é uma possibilidade, tá? Então, beleza, ó, primeiro vai ser se o verbo é regular ou irregular, o segundo vai ser o modo, se ele é indicativo, subjuntivo ou imperativo, que é o que está aqui, ó. Verbo regular, modo indicativo. E aí você vai aprofundando da seguinte forma, ó. Elas costumam aparecer do presente, e aí logo na esquerda lá, porque a gente em português lê da esquerda para a direita, né? E depois você vai para a direita, que você vem para o passado e você vem para o futuro. Por que a gente não conjuga o futuro antes do passado? Por 2 motivos. Primeiro, porque estatisticamente a gente usa mais o passado na hora que a gente está conversando do que o futuro. Então, estatisticamente, é melhor a gente estudar primeiro o passado, porque a gente usa mais o passado do que o futuro. Então, quando vocês forem progredir em alguma língua, muito provavelmente vocês vão estudar primeiro o presente e depois o passado. Porque se você já tiver o presente e o passado, você já está falando bastante da língua, tá? Vai ter exceções como o árabe, por exemplo, que você vai estudar primeiro o futuro, mas porque o futuro é mais fácil, então você estuda o futuro primeiro e depois o passado. Mas é uma questão específica. Geralmente isso não acontece. Geralmente você vai estudar primeiro o presente, depois o passado e depois o futuro. Geralmente por questões de estatística, que é de quantidade, e por questões de facilidade de qual que é mais fácil de conjugar, tá? E aí por isso que a nossa tabelinha é organizada da esquerda para a direita dessa forma. E aí na sequência eles vão te dizer se o verbo é de primeira, segunda e terceira conjugação, porque supondo, igual nesse exemplo aqui, tem o verbo amar. Supondo que você quer procurar o verbo cantar, quando você voltar na tabelinha, você vai ter que vir aqui, ó, porque ele é um verbo de primeira conjugação. Então você vai procurar aqui. Você não pode procurar, então cantar, que é um verbo de primeira conjugação, você vai procurar ele aqui, ó. Você não pode procurar ele aqui embaixo, que é de terceira, porque não vai adiantar. Se você pegar o verbo cantar e pôr ele aqui embaixo, você ia conjugar assim, ó. Eu canto, tu cantes. E tu cante, ele cante, nós cantimos, vós cantis e eles cantem. Não é a conjugação correta. Porque a conjugação correta, como é do verbo em ar, você deveria ter colocado ele aqui em cima. Então note que você precisa fazer esse passo a passo para que você consiga localizar o verbo dentro da tabelinha. Se você não fizer o passo a passo, só chegar lá e tentar achar, não vai dar certo. Você precisa fazer todo esse percurso de achar primeiro se é irregular, se ele está no indicativo, para depois procurar o tempo, para depois procurar se é a primeira, segunda ou terceira conjugação, para daí você conseguir saber, ó, onde está aqui, ó, o verbo cantar. E aí aquilo que eu acabei de falar para vocês, que eles são organizados numa sequência dentro dos pronomes, tá? Que vai ser tu, ele, nós, vós e eles. Então a gente tem lá
Começamos sempre, partimos sempre do eu, com a questão até psicológica, né? Então a gente vai ter lá eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais e eles cantam. O eles vai ser a última pessoa, que vai ser porque ele é a terceira pessoa do plural. Então, note esses três primeiros aqui, ó, a gente considera. Vamos pegar o eu. O eu é a primeira pessoa do singular, porque eu sou uma pessoa só. Então, o eu é a pessoa mais importante, a gente parte de nós, e ele está no singular, porque o eu sou eu só. Beleza. A primeira pessoa do plural vai estar aqui embaixo na quarta linha, ó, que é o nós. Então, o nós é o plural de eu. Existe o eu e existe o nós. Então, o nós é o eu com mais pessoas também. Então, olha como é que o eu é importante, né? Você tem uma pessoa só para o eu, e quando tiver várias outras pessoas, mas tiver o eu junto, você já tem que colocar o nós. De tão importante que o eu é. Então, e o nós já vai ser plural, porque vai ser eu que estou falando que sou uma pessoa só, que é o eu lá de cima, e mais qualquer outra pessoa, ou quaisquer outras pessoas. É o mesmo esquema pro tu, ó. O tu é uma pessoa só. Quando eu tô falando com uma pessoa, é tu. Se eu estiver falando com um tu mais outro tu, aí já virou vós. A mesma coisa o ele. Então, se eu estou falando de um ele, estou falando de uma pessoa, quando eu coloco dois eles, aí já virou eles. Então, seria ele mais ele igual eles. Por isso que tem essa definição aqui, ó, de singular, plural, etc. Entenderam? Então, essa classificação, ela é muito padrão, é muito padrão. Claro que vai ter línguas tipo japonês, por exemplo, que os pronomes são dificílimos, os verbos são fáceis, mas os pronomes são difíceis. E aí você vai precisar de uma tabela complexa no que tange aqui aos pronomes, mas não foge muita regra. Né? Tipo, no japonês você vai acabar tendo um você para uma pessoa que está abaixo de você, um você para a pessoa que está no mesmo nível. Vai ter esse tipo de variaçãozinha. Né? Não vai variar só igual no nosso caso, que você varia singular e plural. Ou até uma língua mais próxima que o nosso, né? Tipo o espanhol. No espanhol, por exemplo, você tem nós, né? Dois eus no caso, e você tem o nós com mulheres. Então, no caso do espanhol, quando são só meninas falando, elas dizem nosotras. Então, existe um pronome feminino só para mulher. Então, essas questões vão depender de cada língua, mas via de regra, a tabelinha funciona. Então, estudem a tabelinha, nós vamos voltar na tabelinha, e a tabelinha é tipo muito importante, muito importante. Então, não deixem de estudá-la, tá? Por hoje é só, pessoal, ficamos por aqui. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like maroto aqui, e se não gostou, dislike, e até a próxima.